Achei que contar aos amigos sobre aquela noite seria apenas uma brincadeira inocente. Quando meu marido descobriu, sua reação foi tão cruel que minha vida nunca mais foi a mesma. Se inscreve no canal. Achei que contar aos amigos sobre aquela noite seria apenas uma brincadeira inocente. Quando meu marido descobriu, sua reação foi tão cruel que minha vida nunca mais foi a mesma. Meu nome é Raquel Morgan. Tenho 37 anos, moro em Seattle, Washington, e, durante muito tempo, achei que o maior problema do meu casamento fosse a falta de comunicação. Eu estava errada. O verdadeiro problema era que nós dois tínhamos aprendido a transformar dor em arma. Meu marido se chama David. Estamos casados há 12 anos e temos 2 filhos, Emily e Caleb. Quando nos conhecemos, ele era extrovertido, engraçado e cheio de planos. Trabalhava como designer numa pequena empresa de tecnologia e passava horas desenhando projetos que nunca saíam do papel. Eu gostava do entusiasmo dele, da maneira como acreditava que tudo era possível e do jeito como fazia qualquer jantar simples parecer uma ocasião especial. Depois que as crianças nasceram, a vida mudou. David começou a trabalhar mais. Eu também. As contas aumentaram. O tempo diminuiu. E o casamento passou a funcionar como uma sociedade doméstica eficiente. Nós pagávamos as contas, levávamos as crianças à escola, fazíamos compras, íamos a reuniões de pais e tentávamos manter algum espaço para nós dois. Mas, em algum momento, deixamos de conversar como casal e passamos a conversar apenas como responsáveis por uma família. Foi nesse período que David começou a enfrentar dificuldades na vida íntima. Não aconteceu sempre. Não foi um problema constante. Mas, quando acontecia, ele ficava devastado. A primeira vez foi numa noite de inverno. As crianças estavam na casa da minha irmã, e nós tínhamos planejado uma noite só nossa. Preparei o jantar, abri uma garrafa de vinho e acendi algumas velas. Eu queria recuperar a sensação de que éramos mais do que pais cansados. Depois do jantar, fomos para o quarto. Quando David percebeu que não conseguiria continuar, afastou-se e ficou sentado na beira da cama. Seu rosto ficou vermelho. Ele tentou fazer uma piada, mas a voz falhou. Meu corpo decidiu me humilhar hoje. Eu me sentei ao lado dele. Não é nada. É alguma coisa. Não significa nada sobre você. Significa que eu não consigo nem fazer isso direito. David, olha para mim. Ele não olhou. Depois de alguns minutos, começou a chorar. Eu nunca tinha visto meu marido daquela forma. Não era um choro discreto. Ele cobriu o rosto, respirou com dificuldade e tentou pedir desculpas várias vezes. Eu o abracei e disse que não precisava se desculpar. Naquela noite, eu realmente acreditava nisso. O problema foi que, no dia seguinte, ele ficou distante. Não queria conversar. Não queria procurar um médico. Dizia que havia sido apenas cansaço. Você está sob pressão, falei. Talvez seja isso. Não quero falar sobre isso. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Depois daquela noite, o assunto se tornou uma presença invisível dentro de nossa casa. David evitava iniciar qualquer aproximação. Quando eu fazia alguma sugestão, ele dizia que estava cansado. Se eu insistia, perguntava se eu queria passar pela mesma situação outra vez. Eu tentava ser paciente. Mas também comecei a me sentir rejeitada. Isso é difícil de admitir. Eu sabia que ele estava inseguro, mas não entendia por que precisava me afastar completamente. Eu não queria que tudo virasse uma prova. Só queria que continuássemos próximos. David, porém, tratava cada tentativa como uma ameaça. Você não precisa ficar comigo por obrigação, disse certa noite. Eu não estou com você por obrigação. Então por que parece que está sempre esperando alguma coisa? Porque sinto falta de nós. Ele ficou em silêncio. Eu também sinto, disse depois. Mas não mudava nada. Durante meses, a tensão cresceu. Nós dois evitávamos o assunto e, ao mesmo tempo, ficávamos ressentidos por ele existir. Eu sentia que David havia transformado uma dificuldade temporária no centro do casamento. Ele sentia que eu estava esperando que falhasse novamente. Nenhum de nós estava certo. Nem completamente errado. O episódio que mudou tudo aconteceu durante um fim de semana na casa de amigos. Mark e Julie moravam numa região arborizada perto de Tacoma. Eles organizavam encontros com frequência, e naquele sábado chamaram alguns casais para jantar. Havia vinho, comida caseira, música e uma lareira acesa na sala. Eu estava cansada e precisava conversar com alguém. David parecia mais descontraído do que de costume, mas ainda evitava qualquer proximidade comigo. Depois do jantar,
As mulheres foram para a cozinha enquanto os homens ficaram na sala. Começamos a falar sobre casamento, rotina e pequenas dificuldades que ninguém gosta de admitir. Julie contou que o marido roncava tanto que ela dormia no quarto de hóspedes. Pelo menos ele não fica ofendido quando eu reclamo, disse. Outra mulher mencionou que o marido tinha medo de médicos. Todos riram. Eu também. Então Mark apareceu na porta da cozinha. O que vocês estão contando? Segredos de marido, respondeu Julie. Espero que não estejam falando de mim. Talvez, disse ela. A conversa continuou. Alguém perguntou se David era romântico. Eu disse que ele costumava ser. Costumava? Perguntou Julie. Eu não sei por que respondi da maneira que respondi. Talvez estivesse magoada. Talvez quisesse atenção. Talvez quisesse ouvir alguém dizer que aquilo era comum. Depois daquela noite, ele ficou traumatizado. Falei. Julie franziu a testa. Que noite! Eu deveria ter parado. Mas continuei. A noite em que ele não conseguiu continuar e chorou como se o mundo tivesse acabado. O silêncio veio primeiro. Depois, uma risada nervosa. Raquel, disse Mark, você está falando sério? Foi uma situação ridícula. Eu comecei a rir. E foi isso que tornou tudo pior. Imitei David dizendo que seu corpo o havia abandonado. Contei que ele passou meia hora sentado na cama, dizendo que era um fracasso. Disse que, desde então, parecia ter medo de chegar perto de mim. As mulheres ficaram constrangidas. Algumas riram porque não sabiam como reagir. Eu interpretei aquilo como aprovação. Não contei para ele, falei. Claro que não, respondeu Julie. Mas Mark havia ouvido parte da conversa da sala. E Mark não era bom em guardar segredos. Mais tarde, enquanto os homens lavavam os pratos, ele fez uma piada sobre David precisar de um manual de funcionamento. David olhou para ele. Do que você está falando? Mark ri. Nada. Fala. Pergunte a Raquel. Eu estava na cozinha quando ouvi. David entrou e me encarou. O que você contou? Meu corpo inteiro ficou frio. Nada. Mark sabe. Foi só uma brincadeira. O que você contou? David, o que você contou? Não havia raiva na voz dele. Havia pânico. Eu falei sobre aquela noite. Ele ficou imóvel. Você contou aos nossos amigos? Não foi exatamente assim. Você contou? Sim. David assentiu devagar. Não gritou. Não me insultou. Apenas pegou o casaco e saiu da casa. Eu o segui até o carro. David, espera. Ele abriu a porta. Não toca em mim. A frase me fez parar. Eu sinto muito. Você achou engraçado? Eu estava apenas conversando. Você achou engraçado? Eu não consegui responder. Ele entrou no carro e foi embora. Voltei para a casa de Mark com as mãos tremendo. Julie me abraçou, mas eu não queria conforto. Queria voltar. Essa história que você está ouvindo é só o começo. O conteúdo realmente sem censura e os relatos mais pesados acabaram de ser liberados no nosso módulo Novo Mais 18. Se você quer ter acesso completo a todas as histórias secretas da coleção, clica no primeiro link da descrição ou do comentário fixado agora mesmo. No tempo. Eu não sabia que ele ficaria assim. Falei. Raquel, você expôs uma coisa íntima. Eu sei. Ele confiou em você. Eu sei. Naquela noite, voltei para casa sozinha. David não estava lá. As crianças dormiam na casa da minha irmã, então a casa parecia silenciosa demais. Esperei até quase 3 da manhã. Ele não voltou. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem curta. Você destruiu a única parte de mim que eu ainda conseguia proteger. Li várias vezes. Não sabia como responder. Escrevi que sentia muito. Apaguei. Escrevi que não tinha intenção de machucá-lo. Apaguei. Escrevi que ele estava exagerando. Apaguei imediatamente. Por fim, enviei apenas: eu sei que errei. Por favor, me deixe explicar. Ele respondeu: não quero ouvir sua explicação. Quero que você entenda a consequência. Fiquei sentada na cama, chorando. Horas depois, descobri que David havia contado tudo ao irmão. Não os detalhes íntimos, mas o suficiente para dizer que eu havia transformado uma dificuldade dele em piada pública. O irmão veio falar comigo. Você sabe o que fez? Sei. Não acho que saiba. Ele vai pedir o divórcio? Não sei. Ele está com você? Está num hotel. Ele não vai voltar? Ele disse que não consegue entrar naquela casa agora.
A frase me atingiu. Nossa casa. Nosso quarto. A cama onde ele havia chorado. Tudo aquilo tinha se tornado um lugar de vergonha para ele. Nos dias seguintes, David não falou comigo diretamente. Ele enviou mensagens sobre as crianças e as contas, mas não sobre nós. Contratou um advogado para cuidar da separação temporária. Eu procurei terapia. Não porque queria convencê-la a voltar, mas porque precisava entender por que fiz aquilo. A resposta não foi bonita. Eu estava me sentindo rejeitada. Insegura. Com raiva. Queria que alguém confirmasse que o problema não era tão grave. Queria transformar a dor de David em algo pequeno para que a minha própria dor parecesse menor. Em vez de dizer sinto falta da nossa intimidade, eu contei uma história. Em vez de dizer tenho medo de você não me desejar mais, fiz uma piada. Em vez de pedir ajuda, procurei risadas. A terapeuta me perguntou: você teria contado se ele estivesse presente? Não. Então você sabia que era algo que ele não autorizaria. Eu baixei a cabeça. Sim. Por que fez? Porque queria que alguém me dissesse que era normal. E alguém poderia dizer isso sem conhecer a história dele. A pergunta ficou comigo. Eu havia usado a vulnerabilidade de David como uma forma de pedir apoio para mim. Mas, ao fazer isso, roubei dele o direito de decidir quem conheceria aquela parte da vida. Uma semana depois, David aceitou conversar comigo. Encontramo-nos numa cafeteria, em uma mesa afastada. Ele parecia mais magro. Usava um casaco escuro e segurava o café sem beber. Você quer o divórcio? Perguntei. Ainda não sei. Eu sinto muito. Você já disse. Não é suficiente. Não. O que posso fazer? Não sei. Ele olhou para mim. Você sabe qual foi a pior parte? A história ter chegado aos seus amigos? Também. Mas não foi só isso. O que foi? Você contou que eu chorei. Senti os olhos se encherem. Eu sei. Eu te contei aquilo porque achei que você era a única pessoa no mundo diante de quem eu podia fazer isso. Ele respirou fundo. Durante toda a minha vida, ouvi que homens não podiam falhar, não podiam ter medo e não podiam chorar. Eu nunca acreditei completamente nisso até aquela noite. Quando eu chorei, achei que estava mostrando uma parte de mim que você trataria com cuidado. Eu deveria ter tratado. Deveria. Eu fui cruel. Foi. Ele disse a palavra sem hesitar. Eu não tentei me defender. Você fez isso para me humilhar? Perguntou. Não. Então por quê? Porque eu estava magoada e queria que alguém me dissesse que você não era o único sofrendo. David Menkaru. Eu nunca disse que era o único. Você não falava comigo. Porque tinha vergonha. E eu fiquei sozinha com a sensação de que você não queria mais estar comigo. Então você deveria ter dito isso. Eu deveria. Ficamos em silêncio. O problema físico continua acontecendo? Perguntei. David ficou tenso. É isso que você quer saber? Quero entender o que está acontecendo com você. Depois que você contou, piorou. Eu imaginei. Agora eu penso na risada das pessoas sempre que tento me aproximar de você. A frase me destruiu. Eles não estão rindo. Talvez não na minha frente. Eu vou falar com eles. Você já falou demais. Eu aceitei o golpe. Nos dias seguintes, pedi desculpas individualmente a todas as pessoas que ouviram a história. Disse que não tinham autorização para comentar ou repetir nada. Expliquei que havia sido injusta e que a responsabilidade era minha. Algumas pessoas reagiram com constrangimento. Outras disseram que eu estava exagerando. Mas eu não estava mais tentando convencer ninguém. A única opinião que importava era a de David. Falei com Mark também. Você não deveria ter repetido o que ouviu, disse. Eu sei. Você fez uma piada com ele diante dos outros. Eu pensei que ele soubesse que todos brincavam entre si. Ele não sabia que eu havia contado. Mark abaixou os olhos. Eu sinto muito. Você deveria pedir desculpas a ele. Pedi. David não contou, mas eu soube que Mark havia enviado uma mensagem. A situação médica de David ficou mais clara depois de uma consulta. Ele tinha pressão alta, ansiedade severa e uma reação ao medicamento que usava para outra condição. O médico explicou que a combinação podia afetar seu desempenho e que o estresse piorava o problema. Não era falta de desejo. Não era falta de amor. Não era falta de masculinidade. Era um problema de saúde agravado pela vergonha. Quando descobri isso, senti ainda mais culpa. Ele poderia ter procurado tratamento antes. Eu poderia ter incentivado sem transformar o assunto numa cobrança. Nós poderíamos ter enfrentado juntos.
Mas agora tudo estava contaminado pelo que eu havia contado. David voltou para casa depois de um mês. Dormiu no quarto de hóspedes e estabeleceu regras claras. Não queria discutir quando estivesse cansado. Não queria que eu falasse do problema físico sem perguntar. Não queria que eu usasse frases como aquilo ou aquela noite. Quero recuperar alguma dignidade dentro da minha própria casa, disse. Você tem esse direito. Não vou voltar a ser carinhoso só porque você sente culpa. Eu sei. E não vou fingir que já perdoei. Eu sei. A convivência foi difícil. Eu queria abraçá-lo, mas não sabia se podia. Queria dizer que o amava, mas tinha medo de parecer uma tentativa de acelerar o processo. Queria perguntar como ele estava, mas às vezes ele precisava de silêncio. Começamos terapia de casal alguns meses depois. Na primeira sessão, David disse: minha esposa transformou meu momento mais vulnerável em uma história engraçada. Eu respondi: meu marido me deixou sozinha com todos os medos dele e nunca me explicou o que estava acontecendo. A terapeuta olhou para os dois. Vocês estão descrevendo duas feridas diferentes. Foi importante ouvir isso. A vergonha de David não apagava minha solidão. Minha solidão não justificava a exposição dele. Precisávamos tratar as duas coisas sem transformar uma em desculpa para a outra. Ao longo do tratamento, David passou a falar mais sobre a própria saúde. Eu passei a falar sobre minha insegurança sem usar sarcasmo. Nós aprendemos a ter conversas difíceis antes que a frustração virasse ressentimento. Certa noite. Quer ver o resto dessa história e ainda liberar o módulo novo mais 18 sem nenhuma censura? O link para garantir seu acesso exclusivo à coleção completa tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Quase 8 meses depois do episódio, David me encontrou na cozinha. Você lembra do que disse naquela noite? Perguntou. Lembro. Você disse que eu chorou como se o mundo tivesse acabado. Baixei os olhos. Eu sinto muito. O mundo não tinha acabado. Olhei para ele. Não? Não. Eu só achei que tinha. Senti as lágrimas aparecerem. E agora? Agora sei que falhar não me torna menos homem. Eu sempre soube disso. Você sabia. Eu não. Ele ficou em silêncio por um momento. Mas ainda dói lembrar que você contou. Eu sei. Talvez isso nunca desapareça completamente. Eu aceito. Você não vai tentar me convencer de que foi só uma piada? Não. Não foi só uma piada. Foi uma traição da sua confiança. David respirou fundo. Obrigado. Foi a primeira vez que senti que ele realmente ouviu meu pedido de desculpas. Nosso casamento não voltou a ser exatamente como antes. E talvez isso tenha sido bom. Antes, fingíamos que não havia problemas porque queríamos preservar a aparência de uma família normal. Depois, passamos a falar mais claramente sobre medo, desejo, saúde e limites. Não foi fácil. Houve dias em que David se fechou. Houve dias em que eu me senti punida. Houve discussões. Houve vontade de desistir. Mas também houve pequenas mudanças. Ele voltou a me abraçar sem parecer assustado. Eu parei de perguntar se ele estava funcionando. Aprendemos a não transformar intimidade em teste. E, principalmente, aprendi que amor não dá direito de contar tudo sobre a pessoa que amamos. Algumas coisas pertencem ao casal. Não por vergonha. Por respeito. Um ano depois, fomos convidados para um jantar na casa de Mark. Pensei em recusar, mas David perguntou se eu queria ir. Você quer? Quero tentar. O jantar foi tranquilo. Ninguém mencionou a história. Mark pediu desculpas novamente. David aceitou, embora sem exagerar na proximidade. No caminho de volta, perguntei: você está bem? Estou. Tem certeza? Tenho. Eu fiquei preocupada. Ele sorriu de leve. Você não precisa mais ficar preocupada com a possibilidade de alguém rir de mim. Por quê? Porque agora sei que, se alguém rir, isso não muda quem eu sou. Eu segurei sua mão. Eu queria ter ajudado você a entender isso antes. Você não precisava me ferir para eu aprender. Eu sei. Mas você também aprendeu alguma coisa. O quê? Ele olhou para mim. Que eu não era o único que estava sofrendo. A frase me tocou profundamente. Eu havia pensado que a história era apenas sobre a vergonha dele. Mas meu ressentimento também era real. Eu me sentia afastada, insegura e sem saber como falar. A diferença foi que escolhi a pior maneira possível de expressar isso. Hoje, quando lembro daquela noite, não consigo dizer que contar aos amigos foi uma brincadeira inocente. Foi uma escolha. Uma escolha pequena, feita em poucos segundos,
mas capaz de atravessar anos de confiança. David não me destruiu com gritos ou violência. Ele me destruiu quando deixou de olhar para mim como alguém segura. Quando fechou a porta do quarto. Quando parou de compartilhar pensamentos. Quando me disse que eu havia transformado o próprio lar num lugar onde ele não podia mais baixar a guarda. Essa foi a verdadeira consequência. Não a fofoca. Não a vergonha diante dos amigos. Mas a perda daquela confiança silenciosa que sustentava nosso casamento. Eu passei meses querendo que ele entendesse que não tive intenção de feri-lo. Depois compreendi que intenção não é o único critério para medir uma ferida. Uma pessoa pode amar você e, ainda assim, causar um dano profundo. Pode fazer uma piada e destruir algo que levou anos para construir. Pode pedir desculpas com sinceridade, e mesmo assim, não ter o direito de exigir perdão imediato. David me perdoou aos poucos. E eu também precisei me perdoar, não para esquecer o que fiz, mas para não repetir. Nunca mais contei aquela história. Nunca mais usei uma fraqueza de alguém para conseguir risadas. Nunca mais tratei um momento de intimidade como se fosse meu para compartilhar. Se alguém pergunta sobre os desafios do casamento, eu digo apenas: nós aprendemos que silêncio demais machuca. Mas exposição também. Meu marido falhou naquela noite. Eu falhei depois. A diferença é que ele chorou por alguns minutos, enquanto eu precisei de muito mais tempo para entender o que havia feito. E, quando finalmente entendi, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque descobri que a confiança não desaparece de uma vez. Ela se rompe no instante em que alguém percebe que aquilo que contou em segurança virou entretenimento. E reconstruí-la exige muito mais do que dizer: foi só uma brincadeira. Exige coragem para admitir: eu transformei sua dor em piada. Eu sei que não tenho como apagar isso. Só posso provar, dia após dia, que nunca mais farei o mesmo. Gostou dessa história? Então você não faz ideia do que te espera no nosso módulo Novo Mais 18. São os relatos mais intensos e proibidos reunidos em um só lugar para você assistir onde quiser. Acesse o link fixado aqui nos comentários e libera a coleção inteira.